Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, degustando de uma palavra de Deus para as nossas vidas. E nós estamos numa série falando sobre as bem-aventuranças ou uma parte do Sermão da Montanha, como é conhecido esse texto. E esse texto está na Bíblia, na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 5. E hoje nós vamos falar especialmente sobre o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você gosta de injustiça? Como você se sente quando vê alguém sendo injustiçado ou quando você mesmo se sente injustiçado? Do que será que Jesus está falando quando ele diz que bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos? Que justiça é essa a que Jesus se refere nesse texto? Eu queria dizer para você que a palavra de Deus traz algumas dimensões, alguns níveis de justiça que nós podemos encontrar num contexto bíblico e histórico. Nós temos a justiça social. Lá em Salmos 82, a partir do versículo 1, diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Existe um nível de justiça na palavra de Deus que é o nível da justiça social, esse que muitas vezes nós buscamos e nós ansiamos no nosso dia a dia. Ansiamos não só com relação a nós, mas ansiamos com relação à sociedade. Nós olhamos todos os dias nas redes sociais, nos jornais, nas mídias, tanta injustiça acontecendo no nosso meio. Tanta gente passando fome, tantas pessoas tendo necessidades, tanta injustiça em tantos níveis. E muitas vezes o nosso coração anseia para que haja justiça, para que a justiça seja feita em todos os níveis dos nossos governos, em todos os níveis das nossas relações sociais e como sociedade. Então nós vemos na palavra do Senhor que existe esse nível de justiça, da justiça social, a fome para que haja justiça para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Mas existe um outro nível de justiça na palavra de Deus, que é a justiça de Deus, propriamente dita. E a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 21, diz o seguinte: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Este é um outro nível de justiça, a justiça de Deus, a justiça mediante a fé em Cristo Jesus. O texto da palavra do Senhor diz que todos nós pecamos, estamos separados, estamos distantes de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, nos justifica de todo o pecado. Nós somos justificados em Cristo Jesus quando reconhecemos
o seu sacrifício na cruz por nós. Jesus morreu e ressuscitou para que nós sejamos justificados mediante a fé nele. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Talvez nós não sejamos plenamente fartos, não nos sintamos totalmente saciados pela justiça social, porque infelizmente requer que nós tenhamos, como nação, como povo, como humanidade, um comportamento e uma visão muito diferente com relação ao outro, com relação ao próximo. Que bom seria se nós sempre olhássemos para o outro, pensando na justiça, pensando naquilo que é certo a ser feito a nós e ao nosso próximo. Então, talvez nós não nos sintamos saciados nesse nível, mas nós podemos nos sentir plenamente saciados na justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Então eu queria fazer para você um convite nesse dia. Se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz do Calvário para que você fosse justificado, se você aceita esse sacrifício e reconhece esse sacrifício, então confesse diante de Deus que você crê em Jesus e seja farto dessa justiça, seja saciado pela justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Eu queria fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós temos visto muitas injustiças acontecendo no nosso meio, injustiças sociais, injustiças relacionais, injustiças que acontecem conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Vemos injustiça acontecendo em todos os níveis de governo da nossa nação e do mundo. E nós nos incomodamos com isso e nós queremos clamar ao Senhor para que a tua justiça se manifeste no nosso meio, para que as pessoas sejam alcançadas por essa justiça, para que nós tenhamos um coração justo, para que possamos ter atitudes justas numa sociedade que precisa ser justa. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Mas queremos ser fartos e saciados pela justiça de Deus. Confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e queremos ser justificados pela fé, mediante a fé nesse Jesus que morreu e ressuscitou por nós na cruz do Calvário. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Espero que essa palavra tenha te alimentado nessa semana, que ela faça diferença na sua vida. E se você gostou dela, curta e compartilhe ela. Comente o que você achou, o que você acha dessa palavra. Vamos conversar sobre isso. E nós nos vemos na semana que vem com mais um vídeo, sentados à mesa com Jesus, degustando da sua palavra. Deus abençoe. Amém.